Hoje nós vamos rasgar o véu do autoconhecimento, entender algumas questões não tão agradáveis assim sobre a jornada do despertar espiritual, a expansão da consciência, o fato de você estar sempre se desenvolvendo. São palavras que trazem sempre uma sensação muito boa ou imagens positivas, mas existem muitas coisas que você precisa saber antes de entrar nessa jornada ou durante, para você não se perder. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente trago conteúdo novo para a gente expandir juntos. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo e nenhuma das aulas ao vivo que acontecem todas as quartas-feiras. Agora vamos para o nosso vídeo e para os 7 pontos que todo buscador de si mesmo precisa saber. A primeira coisa que eu gostaria que tivessem me contado no início dessa jornada é que depois de praticar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal por um tempo, você vai começar a se tornar viciado no processo evolutivo. Ou seja, você vai começar a se cobrar demais sobre a sua jornada espiritual, sobre quem você está se tornando e vai perder a sensibilidade e o interesse para coisas do dia a dia. E isso parece muito elevado e espiritual, como se fosse algo bom, mas para nossa experiência que é terrena, né, nós estamos seres humanos, é muito prejudicial. Porque ao longo do tempo você pode perder o interesse pelas coisas dessa vida, de viver o cotidiano, de estar interessado em sentir prazer com seus amigos, com a sua família, de fazer coisas que você gosta. Eu cheguei em um momento que muitas vezes, se eu tenho que fazer algo e não vai ajudar ninguém, ou não vai ajudar o meu processo evolutivo, eu falo, ai não, isso é muito raso, né? Entro num lugar de julgamento que é muito perigoso. Porque se você se acostuma com essa sensação de estar sempre crescendo, sempre melhorando, sempre se curando, você pode ficar viciado nisso. Então, às vezes, você está vivendo um momento específico que você só teria que curtir, que viver, que aproveitar, que estar presente ali, mas você já está pensando na crença que você precisa arrumar, no tipo de terapia que você pode fazer, ou em como isso vai gerar uma evolução na sua vida, um conhecimento maior, sendo que muitas vezes a evolução é simplesmente viver aquilo, é estar inteiro, é estar presente, é estar humano. Então observe se na sua jornada você não vem se sabotado, você não chegou naquele estado que, se não for algo muito grandioso para a sua evolução ou evolução da humanidade, você está deixando para lá, sendo que na verdade é no dia a dia, é no como a gente faz as coisas que o espírito se revela. Já o segundo ponto que provavelmente não te contaram nessa jornada é que as crises existenciais vão continuar. Eu sei, a gente acha que a gente viveu uma noite escura da alma, passou por um processo desafiador, se curou e agora a gente atingiu o ápice. Sendo que, na verdade, o processo evolutivo acontece no formato de espiral e não em linha reta. Aqui no meu livro, Despertando Quem Você É, eu mostro, né, todo o processo de autoconhecimento. É um livro super curtinho, simples, direto ao ponto para viver consciente num mundo onde todos se sentem perdidos. Mas eu conto bastante sobre esse processo evolutivo em camadas, em etapas, e falo justamente sobre a questão de se sentir perdido, porque é natural que a gente acredite que essa sensação ela é um fim em si, sendo que na verdade ela é um sintoma de algo muito mais profundo. Ela está nos trazendo uma guiança, um direcionamento do que precisa ser ajustado de fato. Então, essa ilusão de que depois que você tiver a sua grande crise existencial, de quem sou eu, o que eu vim fazer nesse planeta, qual que é o meu propósito de vida, e você se encontrar um pouco, que você nunca mais vai sentir isso, isso é uma ilusão. Você vai viver novos processos de crise, você vai viver novos momentos de se sentir perdido. Porém, uma oitava acima, né? Você vai fazer esse processo de uma perspectiva um pouquinho mais elevada, conseguindo observar alguns padrões, não se desesperando tanto, não achando que é o fim do mundo, mas sim se lembrando daquilo que você viveu no passado. Agora, acreditar que você nunca mais vai se questionar, né, quem você é, o que você está fazendo aqui, ou a vida vai perder o sentido,
não acontece, tá? Então já se prepara, prende o cinto, porque faz parte da experiência humana. Todas essas crises, todos esses momentos de grandes saltos em que a gente questiona tudo aquilo que a gente está vivendo, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente se veste, a forma que a gente age nos nossos hábitos diários, isso é fundamental para um crescimento constante. Então, se você achar que é uma linha reta, sinto lhe informar, mas você vai se machucar nesse caminho, porque ele não é assim. Em algum momento você vai encontrar uma nova camada da sua vida, do seu processo, que vai ter que ser removida. Inclusive, eu chamo os alunos do Portal Despertando, que é a minha escola de autoconhecimento, de cebolas, né? Tem as cebolas velhas, que estão comigo há mais de 5 anos, tem as cebolas novas que chegaram agora, mas somos nós que estamos pouco a pouco removendo as camadas da ilusão para um dia chegarmos na verdade absoluta. Mas esse é um processo constante. Então, não se sinta culpado, que eu vejo isso acontecer com muita frequência, assim, a pessoa fala, nossa, mas eu me trabalho tanto, já são tantos anos estudando, fazendo terapia, me conhecendo, e eu estou tendo uma nova crise, então a pessoa acha que ela é uma farsa, acha que tudo aquilo que ela viveu foi ilusório, foi uma distorção, porque ela está sofrendo de novo, mas isso é normal, isso acontece com todos nós. Então, o problema está em você acreditar que só porque você acessou um certo grau de consciência e de conhecimento que você zerou o jogo, sendo que na verdade a gente tem um longo caminho pela frente e você não está sozinho nesses processos. O terceiro ponto é mais sobre a questão de como a gente enxerga o processo de iluminação, de evolução espiritual e desenvolvimento enquanto pessoas. Parece que a gente precisa se tornar algo. Então, se eu estou evoluindo, eu vou ter que me tornar alguém que eu não sou. Sendo que, na verdade, o processo de iluminação é você deixar de ser quem você não é. É você limpar e remover, né, os véus da ilusão, remover as camadas de quem você está para chegar na essência absoluta, a sua essência de Deus, a essência divina que habita em você. E isso você já é. Você não precisa se tornar. O que acontece é que é meio que um paradoxo, porque a gente vai expandindo a consciência, ganhando conhecimento, aumentando, né, a nossa percepção sobre a vida, sobre quem nós somos, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que são distorções sendo limpas, são ilusões sendo removidas, são apegos, são identificações ilusórias, tudo isso vai se dissipando. Então, a essência divina que habita em você, ela já é. Ela não tem que se tornar algo. Inclusive, eu gravei um vídeo recente aqui para o canal falando sobre não buscar a verdade, né? A gente evoluir, a gente manifestar ela para que ela se revele. E é uma reflexão muito interessante, um pouco filosófica, mas que vai fazer com que a gente não tente forçar, porque essa força, esse esforço material para se tornar algo é diferente da leveza que é a espiritualidade. Então, conforme a gente vai evoluindo na escala espiritual, na verdade a gente está abrindo espaço, a gente está soltando esses pesos. Então perceba se você não está se sabotando no sentido de querer se tornar algo que você não é, se forçar a se comportar de uma determinada forma ou se vestir de um determinado jeito para vestir um personagem ali do ego espiritual, sendo que na verdade você precisa fazer uma limpeza de distorções perante a realidade, de algumas crenças, da sua autoimagem, porque assim você vai pouco a pouco acessando a essência divina que habita em você. Já o quarto ponto que eu também gostaria de saber desde o início e ninguém me contou, eu aprendi na marra, é sobre o ego espiritual. O ego espiritual é muito pior do que o ego comum, porque o ego comum ele é fácil de ser percebido. A gente percebe na arrogância, a gente percebe na ganância, percebe no egoísmo, né, na pessoa ser muito autocentrada, é muito fácil a gente perceber um vitimismo muito grande, não precisa de muita sensibilidade. Agora, conforme a gente vai evoluindo, o nosso ego ele só vai mudando de máscara, né, porque ele sempre precisa ter algo para se identificar. Inclusive, é por isso que eu não falo que eu sou a Gabi no começo do vídeo, e sim, eu estou. Porque a Gabi tem começo, meio e fim, né? Quem eu realmente sou, a minha essência,
eterna, ela não oscila. Então, essa é a chave do autoconhecimento. É essa busca de quem estamos para depois a gente acessar quem realmente somos, que é o conhecimento espiritual. Só que quando a gente começa a se trabalhar muito, a fazer muita terapia, muito curso, a assistir muitos vídeos no YouTube, enfim, a mergulhar nessa jornada, o despertar espiritual, ele realmente é como se fosse uma barragem rompendo, assim, né? Vem uma água com uma potência muito forte e a gente tem essa sede, essa fome de conhecimento e de despertar. Só que o nosso ego naturalmente não vai morrer da noite para o dia, ele não deixa de existir só porque você entendeu quem ele é, mas ele vai se identificar com uma outra parte sua. É por esse motivo que muitas pessoas na espiritualidade têm nomes novos. Então, passam por processos iniciáticos e criam um novo nome, ou se vestem de uma determinada maneira. Isso faz parte do ego também. Mas isso não é um problema, né? Você se identificar com novas formas de se manifestar e se expressar. O problema está quando o seu ego acredita que ele já acessou a verdade absoluta, que ele é o dono da razão e que todas as outras teorias, fontes de conhecimento, filosofias, visões de mundo estão erradas. Então é quando ele se coloca num lugar de superioridade, de separação, porém de uma distorção. Ele acredita que ele evoluiu, então ele é o alecrim dourado evoluidão, não, eu já evoluí, já fiz muita terapia, já curei muita coisa, então vocês meros mortais que se virem agora, porque eu estou num lugar superior ao de vocês. E aí que a queda acaba sendo maior, porque a gente deixa de trabalhar um componente fundamental da espiritualidade, que foi um dos principais que Cristo nos ensinou, que é a humildade. Então, observe se a sua busca pelo autoconhecimento e desenvolvimento espiritual não está te deixando arrogante demais, orgulhoso demais, fazendo com que você se sinta superior, com que você menospreze as pessoas que não se interessam por esse tipo de assunto. Às vezes é a sua família, às vezes é o seu marido, às vezes são seus filhos. Você fica julgando todo mundo, né, condenando as pessoas porque elas não meditam, porque elas não fazem terapia, porque elas não se trabalham, sendo que na verdade é você que precisa se trabalhar. Porque se você ainda está julgando o outro sem compaixão, sem empatia, querendo impor a sua verdade, é porque o seu ego está te enganando. Já o quinto véu que a gente vai rasgar hoje sobre autoconhecimento é que o silêncio interior, ele é ensurdecedor. Isso mesmo. O silêncio interior, ele assusta muito mais do que qualquer barulho externo. Parte da jornada do autoconhecimento é você parar, né, de olhar para fora e mergulhar no seu mundo interior. Por isso que práticas como a meditação, como o cultivo do silêncio, a escrita terapêutica, intuitiva, todos esses processos de você olhar para si, olhar para dentro são desconfortáveis. Não é porque a meditação causa isso, mas porque quando você medita, quando você silencia, você consegue perceber todo o barulho. Não só o barulho do mundo, mas o barulho da sua mente, principalmente. Você começa a se tornar observador do caos que está aí dentro. E isso assusta muito, porque a gente só consegue ver a bagunça que está no ambiente quando a gente acende a luz. E esse silenciar, esse observar é acender a luz. É você primeiro entender o que tem de mais bagunçado dentro de você. Porque quando você tem uma casa abandonada, talvez tenham muitos cômodos para você arrumar e muita coisa para ser feita. Mas sempre tem um cômodo pior. E a jornada do despertar e da nossa evolução envolve sempre a gente discernir e escolher. Então, a minha saúde é o que está o pior, então vou começar pela minha saúde. São os meus relacionamentos, então vou focar nos meus relacionamentos. É a minha vida intelectual, então vou começar a estudar. Enfim, é sempre você olhar para aquilo que está mais pesado. Porque, naturalmente, ao trabalhar, ao limpar e ao curar aquilo, você vai dissolvendo outros pontos de outras áreas também. Mas a gente precisa entender que esse silêncio, ele assusta. E por isso que a gente foge dele. Por isso que a gente está o tempo todo querendo se distrair com música, com rede social, com TV ligada, com barulho, com gente. Porque quando você tem esses estímulos externos, você simplesmente não consegue observar o caos que está aí dentro.
né? Os pedidos de socorro da sua alma. Agora, se você se treinar a silenciar e sustentar, manter esse desconforto, você vai ver que ele vai se dissolvendo. É uma prática. Só que quando a gente está começando ou depois de um tempo, às vezes cansa ficar nesse silêncio. É muito mais fácil a gente se distrair com o mundo e a gente se anestesiar da verdade. Mas só ela liberta. E ela liberta justamente porque ela vai exigir de nós algo que a maioria das pessoas não está disposta a dar, a fazer. E a gente vê as imagens de meditação, né? Se eu falar para você imaginar alguém meditando, você vai imaginar alguém pleno, né? Com uma aparência serena, tranquilo. Mas muitas vezes o silenciar, o olhar para si, para o seu mundo, é muito difícil. É muito incômodo. Mas ele que vai te levar para um próximo nível. Só que a gente não pode viver a ilusão de que, ai, namastê, está tudo sempre bem, calmo e leve. Porque não é assim. Você vai viver os altos e baixos dessa jornada, todas as emoções que envolvem a raiva, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo, porque você está como um ser humano e precisa viver tudo isso para poder transmutar a ilusão e acessar a verdade. O sexto ponto de hoje, o nosso sexto véu, é entender que quanto mais você evolui, menos pessoas acompanham a sua jornada. Quanto mais inconsciente você é e quanto mais você fizer as coisas no automático e não se conhecer, não se respeitar, não entender o que é um relacionamento tóxico, não entender qual é o limite saudável, você vai ter muitas pessoas ao seu redor. Agora, quando você começar a entender quem você realmente é, os seus valores, os seus princípios, aquilo que você tolera, aquilo que você não aceita de jeito nenhum, aquilo que você está disposto a lidar, aquilo que você não está, você vai naturalmente filtrando as pessoas que convivem com você. Então, muitas pessoas dizem, é muito solitário, né? O processo do autoconhecimento, do despertar. Ele é um processo que vai envolver solitude. A gente precisa de tempo com a nossa própria presença. Naturalmente, a gente vai ficar mais exigente com quem a gente gasta energia, com aquilo que a gente deposita o nosso tempo, a nossa vida. A gente não vai mais querer fazer qualquer coisa por fazer. A vida por si só, né, ganha mais propósito. Que foi até o primeiro véu que eu falei, né? A gente pode pecar pelo excesso disso e não querer fazer mais nada do dia a dia. Mas é importante entender que as pessoas vão se desfazer, porque você está se tornando uma nova pessoa. Então, aqueles amigos que você tinha, eles tinham uma ressonância energética com o seu antigo eu. Agora, você está renascendo. Então, você tem uma frequência diferente. Não é só sobre os interesses não serem mais os mesmos. É porque vocês estão numa outra sintonia. Não tem nada de errado com você, nada de errado com a pessoa. Não significa que a amizade ou aquela relação foi em vão, mas em algum momento ela pode ter sim um fim. Então, não tem apego, sabe, às relações, às pessoas, porque é natural você mudar, você diminuir o seu ciclo, porque você vai saber cada vez mais o que não é legal tolerar. Você vai conseguir se respeitar melhor. Você vai conseguir falar não com mais frequência, porque você sabe que nada vale mais do que a sua consciência. Então você vai deixar de se trair para agradar os outros e vai começar a ser uma pessoa mais inteira. Mas isso vai exigir o preço de talvez não ter todas as pessoas que te acompanham. Já o sétimo e último véu, que é para a gente realmente alinhar as expectativas sobre o que é a jornada do autoconhecimento e do despertar espiritual, é entender que a morte do seu falso eu, deixar ir quem você não é, dói. Dói muito. Mas não dói porque ele é o certo, dói porque ele é conhecido. E isso vai se dar para tudo na sua vida. Talvez você pense assim, eu quero manifestar uma nova realidade, eu quero mudar a minha vida. E você acha que isso é muito fácil. Sendo que, na verdade, a vida que você tem hoje, o conhecido, né, que você tem de felicidade, aquilo é o que o seu sistema sabe que é seguro para você. Então, por mais que você fale, Gabi, mas eu não quero ser feliz aqui, eu quero ser feliz aqui.
Todo esse caminho é desconhecido. E isso vai exigir de você, do seu corpo físico, da sua mente, da sua consciência, coragem. Porque vai ser difícil. Você pode até falar, Gabi, mas a minha vida é horrível. Mesmo sendo horrível, mesmo sendo uma situação muito desafiadora, ela continua sendo mais fácil do que a desconhecida. É a mesma coisa se você sempre sofreu em relacionamentos. Eu sei que você não quer isso, eu sei que você quer ser amado, quer se sentir visto, mas se você nunca teve isso, nem na sua infância, nem pelos seus pais, nem por nenhum relacionamento externo, esse lugar é desconhecido. Então, talvez toda vez que você encontrar alguém que queira te amar, você vai repelir essa pessoa, como um instinto de proteção. Então, a gente já tem muito claro na nossa mente, no nosso coração, de que a gente vai viver um luto desse antigo eu. Toda fase nova que a gente entra, toda versão que a gente deixa para trás, a gente sente. A gente sente até uma dor física às vezes, mas ela é importante. Só que se você entrar na jornada de autoconhecimento achando, não, porque eu vou melhorar, então vai ser tudo maravilhoso, eu não vou sofrer porque essa minha vida é muito ruim, eu não quero mais ela, você vai se enganar. Porque existe um apego, existe uma sensação de conforto perante aquilo que a gente conhece. Então, vai sim ser melhor lá na frente, mas você vai ter que enfrentar esse amargor, essa sensação estranha de ultrapassar aquilo que o seu sistema, a sua mente, o seu coração conhece. Agora eu vou pedir duas coisas para você. A primeira é qual desses 7 pontos mais mexeu com você na jornada de autoconhecimento. Se teve uma delas que realmente, Gabi, essa aqui foi uma cristalzada no meu ego, porque eu tava me sabotando, eu não tava mais querendo viver crise existencial, enfim, me conta, porque é pela troca de comentários que eu consigo criar novos conteúdos para vocês. E quero saber também se tem mais algum 8º véu, se tem mais alguma coisa, alguma falácia do autoconhecimento, algo que as pessoas não falam sobre, mas que todos nós acabamos vivendo. E a gente se vê semana que vem em um próximo vídeo do canal. Até mais!